Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje iremos conversar um pouquinho sobre o capítulo de número 136, intitulado Conflito. Este texto ele se encontra no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos então à leitura do capítulo. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Na lição de hoje, o apóstolo Paulo nos fala sobre os conflitos. Mas que conflitos são esses? Bem, por mais que pensemos nos conflitos com os nossos familiares, os nossos vizinhos, colegas de trabalho e etc., o conflito proposto aqui é interno. São nossas batalhas diárias conosco mesmos. Porque antes de olhar para fora, antes de procurar o argueiro no olho do nosso irmão, devemos ver e excluir a trave que está no nosso próprio olho. Essa lição belíssima de Jesus, ela está lá em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 3 ao 5. Bem, mas é mais fácil, ver o defeito do outro do que em nós mesmos, não é assim? A gente não quer enxergar os próprios erros, porque não quer ver a inferioridade que ainda habita em nós. Quanto mais para dentro olharmos, mais conflitos encontraremos entre o divino que está em nós, que é a nossa consciência, ou seja, são as leis divinas que estão lá, que foram colocadas por Deus, versus as leis do mundo, Que a todo momento essas leis mundanas, elas nos convidam a cometer deslizes, a cometer falhas. Por exemplo,
Os comerciais, né, que nos incitam a gastar compulsivamente, ou mesmo a comer sem limites, a comer coisas que não são saudáveis, as viagens irresistíveis para lugares maravilhosos, sendo que muitas vezes não temos condições para isso, né? Enfim, a lista de tentações mundanas ela é enorme. E para piorar, a gente tem as redes sociais que fazem com que muitas vezes nos sintamos inferiores, pequenos, né? Pois achamos que o outro é sempre melhor do que nós. Aí somos confrontados a mostrar o que aprendemos das lições de Cristo, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade de mostrar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente sabe que, ou melhor, que a gente acha que sabe, mas caímos. Ou seja, na hora de lutar contra um vício ou lutar contra uma ofensa desnecessária, caímos e deixamos em evidência as nossas fraquezas, nossa falta de virtudes. E olha que a gente muitas vezes se considera evoluído, a gente se considera muitas vezes transformado, transformada moralmente, né? Mas na hora do testemunho, na hora da prova, a máscara cai e o nosso verdadeiro eu vem à tona de uma maneira nua e crua. E aí, meus amigos, dá aquela vergonha, como é colocado na lição, né? Dá uma dor interna. E para se livrar de tudo isso, né, egoísta que somos, o que a gente faz? A gente olha para fora, a gente culpa o outro. Nunca é nossa culpa. Aí vamos dizer que é obsessão. Aí a gente vai dizer que são espíritos inferiores que estão nos influenciando e por aí vai, né? Sendo que, na verdade, nós somos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. A nossa fé vacilante é culpa nossa e não do outro. Então, precisamos trazer para o nosso dia a dia a mensagem de Paulo, tendo em mente que o processo é de dentro para fora e não o oposto. Não é o outro que é culpado pelos nossos erros, somos nós mesmos, né? E aí é o que está na lição de Paulo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então eu preciso consertar isso dentro de mim primeiro. Mas como? Refletindo, aceitando que somos imperfeitos, renovando nossas atitudes, fazendo bem sempre e quando o mal chegar, tentar dominá-lo através da busca pelo conhecimento que transforma as nossas consciências, pois novas oportunidades nos são dadas o tempo todo. E como nos ensina Paulo também aqui na lição, indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Ou seja, façamos hoje o nosso melhor. Não podemos alterar o nosso passado, isso é fato. Mas podemos, a partir de agora, fazer todo o bem que está ao nosso alcance, mantendo vigilantes contra o mal. A gente precisa se manter, né, vigilantes contra esse mal que nos rodeia. É um eterno vigiai e orai. Pensemos nisso. Agora deixo vocês ao som da música Força do Bem, do grupo Bem. Muito obrigada pela sua atenção e esteja você onde estiver, desejo que Jesus lhe proteja e guie seus passos hoje e sempre.
esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram